Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Quero deixar uma palavra aqui nessa tarde que o Senhor colocou no meu coração. No caso, essa palavra vem para nós, as mães. Não é nada fácil cumprir essa missão, mas a palavra de Deus, ela nos ajuda a saber se nós como mães estamos fazendo um bom trabalho. Então preste atenção, se você não está aplicando isso, começa a aplicar na sua vida, porque vai dar certo, amém? Toda orientação que a palavra de Deus dá, ela não dá talvez. A palavra do Senhor, ela é a garantia que se nós aplicarmos ela, vai dar certo, amém? E é endereçado às mamães, assim como eu. Que os irmãos venham compartilhar, as mães, né? Não só as mães, mas os pais, né? Quem estiver vendo o vídeo, para poder ajudar as mamães que precisam de orientação, amém? Que os irmãos venham deixar seu like e se inscreva no canal. Uma das coisas que a gente precisa saber, nós as mães, é que os filhos não são nossos. Os filhos são herança de Deus e o Senhor sabe o que é melhor para nossos filhos. A referência disso é Lucas capítulo 2, 41, versículo 52, que fala Jesus no templo aos 12 anos de idade. Agora não, Emanuele. Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subia a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que és que me procuras? Não sabes que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E eles lhe sujeitou. E era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Então, você está vendo, irmãos? Jesus, eles tinham os pais, mas o pai dele era o nosso Pai Celeste. Então, por mais cuidado que a gente tem com nossos filhos, a gente deve entregar os nossos filhos na mão do Senhor. A gente quer o melhor para os nossos filhos, mas o Senhor sabe o que é melhor para eles. A gente deve cobrir nossos filhos de orientação da palavra de Deus e de oração. E entregar os caminhos dos nossos filhos ao Senhor e pedir ao Senhor que os planos do Senhor venham a ser executados na vida dos nossos filhos. Porque o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nossos filhos. Nós não sabemos. Agora, uma outra coisa que fala sobre também os nossos filhos. Ainda não, minha filha. Você estava falando versículo. Estou falando o versículo, tá? Ensine seu filho a quem realmente pertence. Devemos ensinar os nossos filhos
que eles são os nossos filhos terrenos, mas que eles pertencem a Deus. A referência bíblica está em Efésios 6, versículo 1 e 4. Olha que diz, ó. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vai bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Então, tá vendo, irmãos? Os nossos filhos devem saber a eles pertencem de verdade, a Deus. Agora, o último para terminar. Os pais, né? As mães, no caso, estamos falando aqui para as mamães, né? Mas o pai que estiver ouvindo também faz parte também, porque é uma só carne. Pratique a arte da disciplina. Olha, Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 13, que diz assim. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama. Parei aqui para atender a Emanuele, minha filha. E açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrige. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aquele que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Então, olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Se nós que somos os pais terrenos corrigimos nossos filhos para que eles venham a ter a disciplina, e quanto mais o nosso Senhor, que é o Pai dos Espíritos, né, que somos nós, Ele vai corrigir-nos mais ainda, porque Ele não quer que nós se perca. Então, irmãos, as mamães, vamos praticar a arte da disciplina nos nossos filhos. De vez em quando é bom dar umas varadinhas, né? Não espancar, porque o espancamento não vem de Deus, e a varadinha sem ira, né? Tudo com amor, porque o Senhor, Ele nos corrige porque Ele nos ama. O pai que ama os filhos, Ele corrige, Ele não deixa o filho fazer o que quer, porque o pai que deixa o filho à vontade de fazer tudo o que quer, ele não ama seu filho não, porque neste mundo ele tem regra. Para este mundo, para viver, tem que ter regra. Quanto mais, irmão, nós na presença do Senhor. Aqui nessa terra tudo tem que ter o limite. Da bandagaçúbia. Tudo tem que ter um limite. As hierarquias têm que ser obedecidas. Porque, olha, Deus é a cabeça da igreja. E depois vem o esposo, que é a cabeça da mulher. E depois da mulher, os filhos. Então você está vendo? Essa ordem tem que ser respeitada. Porque senão, se não for, nenhuma família pode prevalecer se não tiver uma liderança. Então, é necessário
Que os pais cumpram o seu papel, porque família forte é igreja forte. Amém?